Queria convidar-vos a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu tenho, nesta semana, nas minhas leituras diárias, tenho estado a ler o Evangelho de João e a meditar alguma coisa e alguns pensamentos que o Senhor me tem dado. E eu queria partilhar convosco um pensamento em relação a este capítulo, e não só, mas tendo com início este capítulo 16. Se nós repararmos, pelo menos na minha Bíblia, a partir do capítulo 13 e do versículo 31, o Senhor Jesus começou a dar instruções aos seus discípulos. Começou a falar-lhes acerca daquilo que iria acontecer, falar-lhes acerca do futuro. E podemos dizer que aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou acerca do futuro, de certa forma, em algum aspecto, não era muito agradável. Não era muito agradável para ele, nem era muito agradável para os discípulos. Porque não era muito agradável para ele, porque se aproximava, como ele várias vezes diz, que se aproximava a hora, estava próxima a hora em que ele iria ser entregue às mãos dos homens, a hora em que ele iria ser entregue para ser crucificado. E esta visão, este pensamento, é a visão destes momentos terríveis que esperavam o Senhor Jesus Cristo, era algo que era tremendo e lhe causava de facto um sofrimento tão grande que a determinada altura nós lemos que no jardim do Getsemane, numa agonia tão grande, o sofrimento do Senhor Jesus era tal que o suor que lhe caía do seu rosto se transformou em gotas de sangue. Portanto, podemos ver de facto o sofrimento tremendo que o Senhor Jesus Cristo, ele estava a viver, o sofrimento tremendo que ele ia enfrentar. E digamos que aquilo que o ajudava a suportar, para além de ser consolado pelo Pai, aquilo que o ajudava e o que o consolava e o ajudava a ultrapassar, a vencer essa visão terrível, era a visão da glória. Era aquilo que o esperava. Era aquilo que realmente estava reservado para ele na glória. E, irmãos e amigos, a nossa salvação custou muito ao Senhor Jesus Cristo. O seu sofrimento foi tremendo. A sua dor, e isto não é demais lembrar, não é demais falar, antes pelo contrário, devia ser falado todos os dias, lembrado todos os dias por cada um de nós. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo.
a dor porque Ele passou. Porque certamente, se nós tivéssemos bem presente na nossa mente o sofrimento do Senhor Jesus, se calhar não tomávamos certas decisões, não fazíamos certas coisas, porque percebíamos que o Senhor Jesus Cristo não merece. Não merece que eu faça, não merece que eu viva, não merece que eu diga, porque Ele pagou um preço, e um preço tão elevado pela minha salvação. Foram os meus pecados que o levaram de facto àquela cruz. Foram os meus pecados que o levaram a sofrer daquela forma. A sua dor foi tremenda. Como Ele próprio diz, não há dor como a minha dor. A dor do Senhor Jesus Cristo foi única. Foi única. O seu sofrimento foi único. E Ele sofreu desta forma por amor de mim e por amor de cada um de vós que estáis aí sentados. E em relação aos seus discípulos, nós lemos neste capítulo 16 o Senhor Jesus falando com os seus discípulos e dizendo-lhes: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos é: virá o dia em que vocês poderão ser mortos. Eu aí há tempos eu falei em relação a João Batista e em relação à verdade de João Batista. João Batista não enganou os seus discípulos. João Batista disse a verdade. Disse aos seus discípulos aquilo que tinha que ser dito. Também o Senhor Jesus Cristo não enganou os seus discípulos. Não lhe disse coisas que... maravilhas. Só. O Senhor Jesus Cristo disse-lhes a verdade. Vocês um dia poderão vir a ser mortos. Poderão vir a ser perseguidos. Poderão vir a ser lançados nas prisões. E eu pergunto, acham que este grupo de homens, se o Senhor Jesus Cristo não fosse aquilo que é, se aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz não fosse verdade, estes homens estariam dispostos a morrer por um mentiroso? Estes homens estariam dispostos a morrer por alguém que os desenganava, que era mentiroso? Eu não acredito. Algum de vocês estaria disposto a morrer por alguém que vocês sabiam que estava a mentir? Que aquilo que vos estava a dizer era mentira? Certamente que nenhum de nós. Portanto, estes homens, estes 12, e depois todos os outros, estiveram dispostos a morrer se for preciso pelo Senhor. Porque eles viram e reconheceram que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo era o seu Salvador. Que aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhes dizia era verdade. E o Senhor Jesus Cristo anteriormente lhe tinha dito coisas importantes. Lhes tinha dito, por exemplo, no capítulo 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus Cristo mostrou-lhes que ia dar a vida dele, ia dar a vida por eles. Ia dar a vida por eles. E mais, o Senhor Jesus Cristo disse-lhes, no capítulo 14 e versículo 6 que temos aqui, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo lhes mostrou quem Ele era, o Salvador. Que Ele era o único caminho que os podia conduzir a Deus. E lhes disse também aqui, neste mesmo capítulo, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Portanto, o Senhor Jesus Cristo lhes mostrou quem Ele era. Lhes mostrou aquilo que Ele tinha vindo fazer. Lhes mostrou o caminho para que o conduzia ao Pai. Lhes mostrou que queria que eles estivessem com Ele. Que onde eles estivessem, eles iam estar com Ele. Portanto, o Senhor Jesus Cristo lhes mostrou coisas fantásticas. Mas lhes mostrou também que o caminho não ia ser fácil. Mas sabem de uma coisa? Estes homens, eles creram. Creram no Senhor Jesus Cristo. Creram na palavra do Senhor. E estiveram dispostos a morrer por amor do seu Senhor. Porque confiavam nele. Porque tinham a certeza que ele era aquilo que dizia de facto ser. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que expulsar-vos-ão das sinagogas, versículo 2 do capítulo 16, vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Aqueles que os iriam perseguir, que os iriam matar, esses o fariam em nome de Deus. O iriam fazer em nome de Deus. Ou seja, quem iria persegui-los, quem iria matá-los, quem iria lançá-los nas prisões, eram religiosos. Eram os religiosos. Eles iriam fazer tudo isso em nome de Deus. Irmãos, nós ultimamente temos sido confrontados com essa realidade de homens matando em nome de Deus. Homens matando e matando muita gente em nome de Deus. Mas isto não é novo. Foi sempre assim. Olhamos a história e vemos tanto ao longo da história quantos foram mortos em nome de Deus. Temos a Inquisição, temos até mesmo as cruzadas que mataram em nome de Deus. Mas, sabem, nós temos exemplos nas Escrituras, e eu vou referir apenas um ou dois. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e versículo 54 a 60, nós temos um exemplo desses. Versículo 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Este que está a ser apedrejado é Estevão. Estevão foi apedrejado até à morte. Porquê? Porque deu testemunho do Senhor Jesus Cristo. Porque falou do Senhor Jesus Cristo. E os religiosos de então o apedrejaram até à morte. O mataram em nome de Deus. O apedrejaram. E mais, Saulo. Sabem quem é Saulo? Era o que veio a ser Paulo mais tarde. Saulo estava presente. Era o líder. Eles vieram, colocaram as vestes deste homem, Estevão, um homem de Deus, um homem que falava de Deus, que conhecia o Deus verdadeiro.
dava testemunho do Senhor Jesus Cristo e por causa disso o apedrejaram até à morte. Colocaram as suas vestes aos pés deste homem, Saulo, que perseguia os crentes de então, que perseguia a igreja de então, que consentiu na morte de Estevão, que consentiu na morte de muitos outros, que lançou na prisão muitos, fazendo isso em nome de Deus. Lemos no capítulo 22. No capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, versículo 19. E eu disse, isto é Paulo que está a falar agora, já não é o Saulo, é Paulo, que agora dá testemunho. O que é que aconteceu na vida dele? E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Isto agora é Paulo a dizer o que é que ele fazia. E ainda, capítulo 26, e versículo 9. Paulo perante o rei Agripa, ele diz, versículo 9: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre os que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu, que excedia ao esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo dá testemunho daquilo que ele fazia até ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ali, naquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida mudou. Os seus olhos, que até aí estavam fechados, os seus olhos foram fechados. Quando ele abriu os olhos, ele era um novo homem. Ele era um novo homem, já não era Saulo, mas era Paulo. Quando ele era Saulo, era grande aos olhos dos homens, pelas obras que ele fazia, que eram aplaudidas por todos os homens, os religiosos de então. Mas quando ele, então, após este encontro com o Senhor Jesus Cristo, e os seus olhos foram abertos, ele passou a ser o Paulo. Paulo significa pequeno. Pequeno aos olhos dos homens, mas passou a ser grande aos olhos de Deus. Porque passou a fazer uma obra tremenda. E sabem, o Senhor Jesus Cristo, o Paulo, nesta passagem, diz, e disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nos versículos que nós lemos há pouco de João, o Senhor Jesus Cristo diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Sabem porquê é que fazem estas obras? Sabem porquê é que matam em nome de Deus? Porque não conhecem Deus. Porque não conhecem Deus. Porque não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fazia tudo aquilo que fazia, porque ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele tem este encontro com o Senhor, ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Portanto, todos os que fazem isto, que matam,
que perseguem, que matam em nome de Deus, o fazem porque não conhecem Deus. Conhecem um Deus feito pela sua cabeça. O Deus que eles conhecem não é o Deus desta palavra. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o Deus que eles criam na sua cabeça. É o Deus que eles imaginaram. E é a esse Deus que eles servem. Mas não ao Deus único e verdadeiro. Porque o Deus único e verdadeiro não manda matar ninguém. O Deus único e verdadeiro manda amar. O Deus verdadeiro manda amar, não manda matar. Porque diz, vamos ler uns versículos em Cantares de Salomão, diz, em Cantares de Salomão, diz, versículo 2, capítulo 2 de Cantares diz, no versículo 4, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. O estandarte do Deus verdadeiro não é o ódio. O estandarte do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é o ódio, não é a violência, não é a morte, mas o seu estandarte é o amor. Esse é que é o seu estandarte, a sua bandeira, é o amor que Ele tem mostrado a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus desta palavra, não manda matar, mas antes manda amar. E Ele próprio é amor. Ele ama. Por isso, não tenhamos dúvidas. E particularmente se aqueles que eventualmente aqui estiverem, que ainda não conhecem o Deus verdadeiro, saibam que Deus vos ama. Que Deus vos ama. E mais, diz a Escritura em Ezequiel no capítulo 18. Ezequiel no capítulo 18, diz o Senhor, no versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca, mas Deus quer que todos se salvem. Se há alguns que partem para a eternidade perdidos, não é pela vontade de Deus, mas é pela vontade própria. É pela vontade de cada um. E por isso, se algum de vós está ainda perdido e partir para a eternidade perdido, é importante que saiba que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que te salves. A vontade de Deus não é que morras. A vontade de Deus é que vivas e tenhas de facto vida eterna. E para isso, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz do Calvário pagou o preço, que foi colocado naquele túmulo, mas o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele vive eternamente, e Ele quer que tu vivas e estejas com Ele, onde Ele estiver. Essa é a vontade de Deus, e permita ao Senhor que essa seja também a tua vontade. Permita ao Senhor que essa seja também a tua vontade. Mas eu quero que tenhas a certeza de uma coisa. É que Deus não quer o teu mal. É que Deus não quer o teu mal. É que Deus não quer que tu morras.
Deus não quer que tu vivas separado dele. Mas Deus ama-te. E ama-te ao ponto de ter dado o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quer dar-te a vida eterna. Na segunda epístola de Pedro, diz, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 13, e versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não querendo que alguns se percam, mas sim que todos venham a arrepender-se. É isto que eu quero deixar bem claro. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, não manda matar ninguém. Manda amar. E antes de mandar amar, Ele ama. Ele amou. Amou aqueles que não queriam nada com Ele. E foi nessa altura que o Senhor Jesus Cristo morreu por ti e por mim. Quando nós éramos inimigos de Deus. Portanto, Deus nos amou. Deus nos ama. E Deus nos amará eternamente. Portanto, quem matar, não matará no nome de Deus. Porque Deus não tem prazer de facto na morte. Romanos 13. Romanos 13 e versículos 8. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que é que o Deus verdadeiro manda? Amar o próximo. Não é odiar o próximo, não é matar o próximo, mas é amar, porque Deus ama. E por isso, eu quero que nós, como igreja sua, como alguém que foi amado pelo Senhor, e porque Deus habita em nós, e Deus é de facto o Deus de amor, Ele diz-nos: ama o teu próximo. Ele diz mais: ama o teu inimigo. Portanto, o Deus verdadeiro não mata, não tem prazer na destruição, na morte. Aquilo que dá prazer a Deus é que tu te arrependas, é que tu creias que Ele existe, é que tu creias que Ele te ama, é que tu creias que Jesus morreu na cruz por ti. E a hora está a chegar ao fim. Tito, capítulo 2 e versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Graça significa favor imerecido. Nenhum de nós merecia o amor de Deus. Nenhum de nós merecia o amor de Deus. O que Deus nos deu não foi aquilo que nós merecíamos. Graça significa favor imerecido. Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. Ele agiu para connosco em graça e em misericórdia. E se aqueles de nós que aqui estamos salvos, temos esta certeza, como ouvimos há pouco na ceia do Senhor, podemos dizer que estamos salvos. É pela graça de Deus, não pelas nossas obras, não porque tenhamos feito alguma coisa, mas unicamente pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Unicamente pela graça de Deus. E é esta graça que Deus continua a dispensar a este mundo. Porque Deus não tem prazer em que alguma alma se perca, mas sim que todos venham ao arrependimento
e ao gozo da salvação. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz-nos, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Não há um justo. Todos nós estamos em pé de igualdade. Não há ninguém aqui melhor ou pior do que outro. Todos nós somos pecadores. Pela graça de Deus, algum de nós podemos dizer que somos pecadores salvos, mas salvos pela graça de Deus. E ainda, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para terminar, capítulo 5 de Romanos, versículo 6, que diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. Deus é o Deus de amor. E Deus ama cada um de nós e quer salvar cada um de nós. Basta apenas crer na obra da cruz, na obra do Calvário, na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que o Senhor nos abençoe.